bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Então, mais de 2 semanas o canal Palavra Sagrada sem postar um vídeo, sem postar uma palavra sagrada. E nesse sábado frio, nesse sábado chuvoso, eu quero compartilhar com você uma palavra. Na verdade são 2 palavras, mas hoje vai ser essa palavra que Deus tem trabalhado no meu coração no decorrer da semana, a respeito da oração, né? E perguntando a Deus, conversando com o Senhor e vivendo algumas experiências pessoais. O Senhor Deus me levou no Salmo 51, que nós conhecemos, e o canal Palavra Sagrada nesta manhã nós vamos falar sobre a questão da oração e porque muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas. Porque muitas das vezes nós fazemos campanhas, sai mês, entra mês e estamos dentro de algumas campanhas, não é? E sai ano, entra ano e a situação continua do mesmo jeito. Veja aí o que diz a palavra do Senhor no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tuas benignidades e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi fala no versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E no versículo 5 ele fala assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eu estou lendo alguns livros essa semana, esses tempos, fazendo alguns estudos, e até mesmo participando de algumas conferências, de algumas ministrações, e o meu coração está queimando esses dias pelo Salmo 51, não é? Deixa eu te fazer deixa eu te lembrar algo. Pecado, ele tem data, endereço e nome. E Davi sabia disso, não é? Pecado. E você sabe a diferença do que é pecado, do que é transgressão e iniquidade? Porque às vezes nós oramos, Senhor, eu te apresento o meu pecado, mas eu vou fazer esse vídeo hoje para te falar que nós precisamos conhecer o que é pecado, o que é transgressão e o que é iniquidade. Davi, no versículo 3, ele falou assim: eu conheço as minhas transgressões. Davi, ele tinha consciência, ele sabia quando ele estava pecando, quando ele estava transgredindo, e ele sabia como ele foi gerado, que foi na iniquidade. Davi, ele sabia discernir. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos chegar diante de Deus com o coração aberto, sem fingimento, e apresentar a Deus o pecado, os pecados, apresentar a Deus as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ok? Davi tinha consciência das suas iniquidades. Davi sabia dessa diferença. E, irmãos, nós corremos o risco de estar apresentando a Deus um pecado que na verdade ele é transgressão. De estar apresentando a Deus um pecado e na verdade ele é uma iniquidade. Então o que é pecado na vida do cristão? O pecado, ele é um erro de alvo, certo? É um erro de alvo isolado. Ocorre por negligência ou descuido. É quando eu e você, nós cometemos algo que nós não gostaríamos de cometer. O pecado, ele não é um vício. Ele não é algo que você faz na vida do cristão consciente que tem intimidade com Deus.
Senhor, pequei. E Davi sabia essa diferença. A iniquidade é quando esse erro, que deveria ser acidente, pecado tem que ser acidente na nossa vida. Mas ele se torna uma iniquidade quando esse erro, esse pecado, se torna uma ação constante na vida do cristão, sem haver qualquer arrependimento ou correção desses caminhos. Quando esse pecado, que ele é um erro, ele é um acidente. Acidente é quando você não está esperando e as coisas acontecem. É um acidente, é um erro, certo? Mas quando isso costuma acontecer várias vezes, isso é iniquidade, né? Porque não há correção. E a transgressão significa rebelar, ultrapassar conscientemente um limite que nos foi fixado, que nos foi proposto. O exemplo, quando alguém ele está numa estrada e naquela estrada a pessoa pode ir só 60 por hora e ele vai 80, ele vai 100, ele está transgredindo a lei. E todo cristão tem lei a ser cumprida, não é? Ele comete uma transgressão. A pessoa erra tendo total consciência. A placa está lá, não corra. E ele vai correr. Ele está correndo conscientemente. Então ele erra conscientemente. Ele tem noção do seu erro. E na vida espiritual, o limite que não se pode passar são as leis de Deus. Transgredir essa lei é violar as ordens de Deus. Transgressão, portanto, é um ato de infidelidade e desobediência explícita. Romanos 4,15 vai falar sobre isso. Gálatas 3,19 vai falar sobre isso. Implica em querer fazer a própria vontade, contestando ativamente a vontade de Deus. Iniquidade, eu vou falar iniquidade, é um erro da natureza diferente, tem a ver com algo interno, pensamento ou sentimento perverso, que a pessoa deixa crescer no seu interior. No hebraico, a palavra iniquidade significa curvatura, pois se refere a algo torto. Alguma coisa está torta. Então a iniquidade, os pensamentos vêm, o desejo, os sentimentos vêm, não é? E você passa da iniquidade, que está só o desejo, a vontade, os pensamentos, você agora vai transgredir. E Jesus falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós entrarmos para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orarmos, nós vamos apresentar a Deus os nossos pecados. Nós vamos tomar consciência do que é pecado. Senhor, eu não queria fazer. Senhor, eu fiz na minha ignorância. E o Senhor fala que o Senhor não leva em conta o tempo da minha ignorância. Senhor, na tua palavra está dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado. E nós vamos orar a palavra. Senhor, eu pequei com aquele irmão, com aquela irmã, naquela situação, dentro de casa, no meu casamento, com os meus filhos. Eu pequei contra os meus pais. Eu pequei contra a empresa onde eu trabalho, contra a nação onde que eu moro. Deus, eu pequei. E começa a falar, e você vai expondo. E eu quero te falar que nesse momento Satanás, ele começa a querer bloquear a sua mente. Ele começa a falar que não, você não precisa confessar esse pecado, porque ele já morreu lá na cruz do Calvário. Querido, nós precisamos. Olha o que Davi fala no Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões. Davi sabia que ele transgrediu a lei quando ele viu aquela mulher bonita tomando banho. Ele transgrediu quando ele mandou buscar e deitou com ela. Ele transgrediu a lei, ela era uma mulher casada. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque quando nós não confessamos as nossas transgressões, o pecado continua ali. A nossa alma continua sendo atordoada, atormentada pelo pecado. E nós precisamos confessar o Senhor. Nós precisamos realmente nos humilhar diante do Senhor. E eu não sei aonde você está. Eu não sei, o que você está fazendo, que hora que você vai ver esse vídeo. Eu não sei.
Mas eu quero te dizer as coisas, eu quero te dizer algo, não importa. Confesse ao Senhor o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade. Chega perto do seu pastor, perto do seu líder e pergunta a ele: pastor, qual que é a diferença de transgressão, de pecado e de iniquidade? Alguém que seja idôneo, alguém que realmente tem um caráter de Cristo para te falar. E você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e vai confessar. Vai se envergonhar, vai se arrepender. E Davi fala que ele pecou contra Deus. Ele fala: pequei contra ti somente, porque ele transgrediu a lei de Deus. E fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi fala: eu nasci na iniquidade. Porque o coração do homem, ele maquina o mal. A iniquidade está dentro de nós. Nós temos que confessar ao Senhor. Aonde você estiver, meu querido, minha querida, aonde você estiver. Eu gostaria muito de poder estar colocando um vídeo toda semana. Mas devido à situação que eu estou vivendo, está sendo complicado um pouco. Ei, mas eu quero chamar você. Olha, se você não concorda com aquilo que eu tenho ministrado, querido, vá diante do Senhor. Não olhe para mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou igual Pedro e João, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. É a palavra sagrada, a palavra é a Bíblia, é a palavra do Senhor, não é a palavra de homem. Em nome de Jesus. E você verá que as orações que você tanto faz, porque Davi, a partir do momento que ele confessou esse pecado, Davi escreve no versículo 16: pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Às vezes você está aí fazendo sacrifício de tolo. Você está aí, sabe, minha máxima culpa, batendo, carregando um fardo. Que quando você orar, quando você entregar esse fardo diante do Senhor, seja ele qual for, seja ele o fardo que hoje você tem vergonha de lembrar, mas você precisa apresentar não a homens, mas a Deus. Para de dar sacrifício a Deus. Porque o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido. Deus não se compraz em sacrifício. Não adianta você fazer corrente, sacrificar indo para os montes, ficar lutando, gritando, não adianta. Primeiro, precisamos confessar a Deus o nosso pecado, a nossa iniquidade e as nossas transgressões. Peço ao Espírito Santo para te lembrar quando foi que você transgrediu a lei do nosso Deus. Porque lei, Jesus falou: eu não vim revogar, mas eu vim fazer cumprir. E hoje nós cumprimos a lei debaixo da graça. A graça, ela nos coloca em liberdade a ponto de nós nos encurvarmos e fazer igual escravo de orelha furada e cumprir a lei. Faça isso, meu querido, minha querida. E fala: Senhor, eis-me aqui. Fala para o Senhor que Ele vai ser justo no falar e Ele é puro no julgar. Aceita o julgamento de Deus enquanto há tempo. Aceita a sentença que Deus tem para te dar enquanto é tempo, porque a sentença de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E agradável. O canal Palavra Sagrada hoje está fazendo um vídeo aqui dentro de casa, né? Porque lá fora, onde que eu faço, no meio das flores, das plantas, o ar livre, hoje está chovendo. Senhor te abençoe. Eu quero pedir você, obrigada pelos 157 pessoas que se inscreveram no meu canal, nesse canal. Eu creio que esse canal, Deus tem um propósito nele. Deus te abençoa. Se você gostou, se você foi abençoado, se você se sentiu abençoado no vídeo de hoje, deixa seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva aí no canal. Faça
deixa seu comentário. Que o Senhor te abençoa. Shalom. Deus te abençoa.